Olá, boa noite. Léo Saldanha para mais uma live com um fotógrafo que está numa nova fase, investindo em uma tecnologia fascinante que eu também acredito ser o futuro para a fotografia. E não quer dizer que as outras coisas da fotografia vão sumir, vão deixar de existir, mas vão se combinar e a gente vai ter aí formas de se criar, de se fazer fotografia de maneiras que a gente nem poderia imaginar. O Gustavo Franco, ele deve entrar a qualquer momento aqui e nós vamos conversar sobre essa nova fase dele, o que ele tem feito, os projetos dele. Ele se mudou faz pouco tempo aqui para São Paulo e vai ser bacana a gente poder trocar ideias sobre isso. Deve estar para chegar a qualquer momento. A hora que ele chegar aí, eu já conecto ele aqui. Não sei se você está aí, Gustavo, se tiver, dá um oi aí para te conectar e a gente começar aqui. E a ideia é falar sobre os projetos dele. Gustavo Franco palestrou no Congresso Fotografar em 2018 e tem um trabalho bacana, uma visão interessante. Acabou de entrar aqui. Deixa eu conectar ele. Peraí. Apareceu aqui. Chamei aí. Estava te apresentando aqui antes da gente começar aí. Deve ter chegado o convite aí para você, senão você manda aí. Aí, agora foi. E aí, E aí, Gustavo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. tudo bem, Léo? Obrigado, viu? Boa noite, tudo bem? Obrigado Beleza? pela oportunidade de conversar e falar sobre teus novos projetos que você tem feito. Muito bacana e seja bem-vindo aí. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Acho que tem assunto infinito para falar, né? Muita coisa nova, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que a gente pode ter Bacana. bastante informações para Você passar mudou para hoje, São né? Paulo, eu estava falando quando eu comecei aqui, que você faz pouco tempo em São Paulo, né? Então, eu me mudei vai fazer um mês agora para São Paulo. Vai fazer mais ou menos um mês. E eu me mudei justamente por causa da Web3, dos NFTs e das coisas que tem rolado. E aí eu tive que tomar a decisão, ou me mudaria para. Acho que deu uma travadinha lá do Gustavo, é o meu aqui. Aí, E a agora de... voltou. Voltou? Travou um pouquinho aí, acho Oi? que agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Tá. E deixa eu só desligar aqui uma coisa da internet. Beleza. Tô Tá ouvindo, me tá ouvindo? tudo certinho. E E assim, como eu conheço mais gente de São Paulo, e aí eu acabei vindo para São Paulo para estudar cinema também. E, e esse estudo de cinema, na verdade, é porque a gente está montando uma produtora que vai fazer conteúdo só para o Caramba. metaverso e tudo mais das empresas. E todas elas estão aqui em São Paulo e no Rio, né? Então, essa é a nossa ideia. Assim, eu não tinha mais. Eu morava em Balneário Camboriú, né? E e aí, resumindo, não tinha mais como ficar lá, porque essa ideia eu tenho que morar aqui, né, para Limita tocar muito. ela e fazer Eu dar queria certo e tal. começar falando um pouco da tua. Eu estava falando que você palestrou no Congresso Fotografar em 2018, você até compartilhou, eu compartilhei também. E de lá para cá, o que mudou na tua vida? Assim, como é que você fez uma palestra forte lá, falando coisas bem interessantes, a gente até trocou sobre isso, né? O que mudou na tua vida de lá para cá? Teve uma pandemia no meio, né? Mas o que mais? Cara, eu acho que, na verdade, toda a minha vida mudou totalmente desde aquela palestra. Foi em 2018, eu acredito, né? E eu acho que assim, acho que até uma informação legal para deixar registrado também, né? Foi muito, muito importante para mim também ter palestrado lá aquele ano. Acho que consegui passar umas informações bem legais. Mas o que acontecia era que eu tinha uma empresa que fazia eu trabalhava eu falo que eu trabalhava com turismo, né, praticamente. Então o restante da história já sabe, né? E aí a empresa ela começou a dar certo, assim, a fotografia de casamentos destino, né? E aí desde 2016 a gente já estava nessa levada, né? Que tava todo mundo dando certo, assim, né? Bastante, muita gente viajando, tudo isso dando certo.
E aí, quando ia realmente acontecer, eu tinha vários clientes gringos fechados para Nossa. 2020, 2021. De Aí, repente parou tudo. todos os clientes, todos os clientes gringos, todo mundo cancelou tudo. Aconteceram muitas coisas. E foi nesse período que eu realmente comecei a ver o que aconteceria com a tecnologia, Foi né? por O acaso ou você foi que, pesquisar, assim, o que meio que aconteceria. naturalmente? Apareceu para você? Cara, eu já tinha contato com a galera de cripto assim há bastante tempo, porque o que acontece é que eu tenho, só para explicar assim, eu tenho uns amigos chineses e uma galera que eu já fotografei, né? E aí eles sempre falavam, né, coisas anteriormente para mim, assim. E aí aconteceu que eu já tinha esse contato, mas quando aconteceu aquela primeira hype dos NFTs ali, né, eu já estava meio bastante ligado e aconteceu que eu entrei bem no momento em que a hype estava no máximo, assim, sabe? Então, quando eu montei a empresa, eu acabei percebendo que, quando eu montei a empresa, não, quando eu entrei mais nessa parte dos NFTs, eu acabei percebendo uma coisa que a comunidade é muito forte, né? A comunidade NFT e Web3 é a coisa mais forte que eu já vi na minha vida, assim, nunca tinha visto isso na fotografia, nem no audiovisual, assim, uma coisa tão forte que nem que as pessoas Isso realmente é se muito ajudam bacana. E entre si, aí, né? queria contar dessa parte, dessa fase, porque você percebeu o potencial, abraçou isso, você cria uma empresa que... Como é que é a sua empresa hoje? Queria que você contasse um pouco dela, dos projetos que você está fazendo. Então, aí, basicamente assim, cara, eu acho que é legal falar sobre isso. Hoje eu ainda tenho os trampos de fotografia, mas estou passando por algumas mudanças bem grandes no que eu estou fazendo, a forma como eu estou fazendo, porque isso não adianta a galera, principalmente da Não. fotografia, ficar fazendo a mesma coisa, porque não tem mais como, né? E infelizmente, assim, a não ser que tu migre para um outro espaço fora da internet, que daí é um outro circuito de fotografias, que quem é do audiovisual sabe o que eu estou falando, mas não pretendo fazer isso. E aí hoje a gente tem uma produtora, né? Mais uma produtora mesmo, que a gente está tentando focar tudo dessa produtora para metaverso mesmo, para Web3 e para fazer essa parte das empresas, porque eu tenho informações assim que na Europa, Estados Unidos, tem várias produtoras contratadas para isso e no Brasil não tem quase ninguém fazendo isso, assim, sabe? Então, meio que eu percebi que as empresas precisam e, inclusive, eu tô morando em São Paulo em um apartamento da Housee, que é uma empresa que foca bastante em metaverso também. Eles já venderam apartamentos no metaverso. Então, isso tem acontecido bastante, assim. E, e além disso, a gente tem tocado a nossa comunidade NFT também, que eu acredito que a gente foi um pouco pioneiro também lá no início. A gente fez uma comunidade chamada Sarux Club, que ela é uma comunidade de NFTs voltada Que legal. somente para o audiovisual, sabe? Só a galera de fotografia e vídeo tá nela. E aí quem tem um NFT recebe benefícios que ao longo do tempo a gente está montando, está fazendo, para que a galera consiga se unir numa comunidade melhor, né, de NFT, para que consiga vender suas artes também. E, em resumo, por fim, para não ficar falando tanto, é, eu acabei tendo muito contato com as pessoas mais, digamos assim, que tem mais cripto no mundo cripto, assim, que são a galera da Azul, que quem gosta de NFT e tudo mais vai saber o que eu estou falando, que é pessoas que tem Azul, que tem Bored Ape, e aí eu tenho contato com muitos compradores de arte nesse momento, sabe? E por fim, assim, a gente tem terrenos do Otherside, que são, para quem não sabe, são terrenos no metaverso que, que vão ser bem conhecidos daqui a um tempo, enfim, tem uma pessoa bem influente do mercado brasileiro que me falou que eu tenho uma joia na minha, que eu tenho um terreno virtual que é uma joia que eu devo esperar para usar ele, porque, enfim, ele vai Muito ficar bacana. muito Isso eu conhecido, estava né? vendo, a notícia deve ter visto também, o Banco Central brasileiro anunciando, né, o Real Digital, que já começa, e assim, vai mudar completamente a forma de transacionar e tem a ver com como se fosse, é uma criptomoeda do real, é isso, né? E a gente está vendo
a possibilidade de você criar arte, que eu acho que para muita gente não entende esse universo novo. Eu queria que você falasse um pouco desses. Tem os preconceitos, é golpe, esquema de pirâmide, é modinha. A gente deu a notícia agora, o Louvre, né, levando uma coleção de NFT com inteligência artificial. Como é que você vê tudo isso? Porque tem um momento de inverno cripto também, de queda, né, que veio depois, mas o volume continua e as coisas estão acontecendo em velocidade, né? Como é que você vê todo esse momento aí? Massa. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo do Fernando Urrich, acho que é assim que se fala o nome dele, em que ele comenta que o real digital ele vai ser feito na tecnologia do Ethereum, né, meu? Então, tipo, a galera que acha que não está acontecendo nada, às vezes as pessoas tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que é que muitas vezes, até no meio da fotografia e do vídeo, quando tu começa a falar sobre NFT e metaverso, as pessoas elas não conhecem a informação e começam a soltar palavras tipo isso é um golpe, isso não é nada, isso nunca vai ser usado. Na verdade, quando as pessoas falam isso, elas estão falando de uma informação que elas não têm conhecimento do que no mundo inteiro está acontecendo, coisas gigantescas da qual eu estou inserido e que todas as galerias físicas têm NFTs digitais, todas as marcas têm as suas coleções e as suas entradas nos NFTs acontecendo nesse momento, desde o ano passado. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de calma e entender que a gente já está num mundo digital e que assim, por exemplo, aqui, eu passo, deixa eu pegar aqui, eu passo 2 dias da minha vida por semana construindo no óculos do Facebook, do Meta. Então, tipo, isso já é uma realidade, porque eu entro nele para construir coisas para empresas. Como fotógrafo, nunca imaginei na minha vida que ia incluir vídeos e fotografias no Meta ou fazer entregas para clientes dentro do Meta, o que tem sido um diferencial que vários clientes pegam o meu trabalho hoje em dia, por conta que eu falo para eles que eu vou mostrar para eles, sabe? Então, isso é um diferencial que tem Travou, sido agora muito voltou. legal. Voltou. Você estava falando da meta que você Voltou? tem feito e tem sido um diferencial com as empresas, Tá. né? Tem sido um diferencial até para a empresa e até para os clientes físicos mesmo, né? A galera até do casamento e tudo mais, sabe? Eu fiz um trabalho na Islândia no ano passado que eu vou entregar para eles em NFT. Então, tipo, tem bastante coisas assim acontecendo no momento, sabe? Eu acho que, como eu estou em São Paulo, eu acabei percebendo também que aqui tu vê as coisas acontecendo e tu tá inserido e aí, esses dias eu fui num evento que tinha, cara, tinha uma pessoa que está fazendo toda a parte do Web3 para Vivo, e várias outras empresas interessadas em ter sua ala Web3. Até a Globo está implementando a MetaMask, que para quem não sabe é uma carteira da qual tu pode logar em sites e tudo mais. Então, assim, o que tem acontecido é realmente tá acontecendo, tipo, eu vejo que não existe como voltar atrás. Tu pegar tecnologias como NFT, metaverso, inteligência artificial, são novas tecnologias que o que eu sempre falo, cara, é que o Brasil, as pessoas sempre começam 10 anos depois a fazer, né? Então, tipo, hoje eu consigo dar um exemplo aqui, que hoje eu estava saindo do prédio aqui que eu moro e tinha uma pessoa andando pelo prédio fazendo. Ela estava falando sobre os produtos dela para um history. Provavelmente era isso. Ah, venha ver meus novos produtos, não sei o quê. E ela fazia o history e tentava de novo e fazia. Ela tentou umas 4 vezes andando pelo prédio fazer assim. E daí o que, que é isso? São todas as pessoas tentando fazer isso, que isso já rolou 5, 10 anos atrás, sabe? Então, as pessoas têm uma chance nesse momento, de entrar em uma coisa que todas as empresas vão ter que entrar antes, ainda mais se a gente vê algum banimento norte-americano de outras redes sociais ou coisas do tipo acontecendo.
a internet ela vai sempre ir para esse lado da Web3. Eu A gente está acredito vendo muito nisso, empresas assim, grandes, sabe? né, fazendo isso. Embora, Muitas, Starbucks, Disney. É impressionante os nomes envolvidos com projetos de NFT, de metaverso, de inteligência artificial. E a fotografia ela tá meio fora disso, não? Assim, da parte das marcas, pelo menos. O que você acha? então, uma das coisas que eu tenho visto muito é principalmente na parte da moda. Eu tenho uma, como é que eu posso dizer, eu comecei assim, eu tenho alguns NFTs para quem quiser depois olhar, de uma marca chamada Black Paris, que Black Paris, para quem quiser olhar, que eles têm uma coleção e a partir da coleção deles, eles são uma marca de moda e a partir da coleção deles, eles vendem os produtos deles, fazem algumas coisas e estão montando o metaverso deles, né? Eu acabei entrando um pouco nessa questão deles, por representar também NFT e tal. E, e por fim, cara, tenho roupas deles aqui. Eu vejo que eles alcançaram clientes novos do mundo inteiro. Eles fizeram uma parceria com o jogo Fortnite agora, que é uma parceria para o Web3 também, para clientes que vão vir, né, que são mais adolescentes, pré-adolescentes e tudo mais, para que entrem mais no mundo NFT. E aí, trazendo isso para o caso do Brasil, eu tenho prospectado e trabalhado para algumas marcas, só para a galera entender como funciona, que funciona mais ou menos assim. Eu pego uma marca, registro ela na Web3 e faço toda a filmagem, a fotografia, as coisas, o conteúdo, e filmo isso dentro do Incrível. metaverso também para Fantástico. eles, sabe? Então, tipo, é muito interessante. Eu fiz um trabalho para uma maquiadora, que o que que acontece? É Juliana Xavier o nome dela, se alguém quiser pesquisar depois. Eu fotografei ela, mas eu não só fotografei. Eu fiz os NFTs dela para que ela consiga vender em NFT as maquiagens e as coisas que ela faz, entendeu? Para que ela consiga vender para o público cripto do mundo inteiro, assim, sabe? O que a galera tem que entender só, e que é muito prático, depois que tu entende isso, é que o que acontece? Tem pessoas que só transacionam em Ethereum, por exemplo, né? Então, essas pessoas, elas precisam de produtos da qual elas consigam comprar com Ethereum, por exemplo. Então, tu lançar esses produtos faz com que essas pessoas, esse público venham até ti, até a gente, para fazer essas compras que elas não fariam de outra forma por Pix ou o que seja, sabe? Então, é um mundo muito específico, mas que cada vez se torna maior. Cara, por fim, assim, sobre isso, é, a gente fez a coleção da Sarux e é tão interessante a comunidade que um dia o Neymar acabou pegando um NFT, né, da comunidade e, tipo, é algo normal no meio Web3 isso, né? Porque as pessoas estão muito conectadas, né? Não são muitas milhões de pessoas. Então, tu tá sempre realmente uma pessoa só de qualquer pessoa do mundo, porque tu tá na comunidade É dela, né? incrível, Então, incrível. Assim, para falar, então talvez os termos para alguns que vão assistir depois, e eu vou colocar depois nos outros canais também, o Web3 seria a internet, a nova fase da internet. Então a gente está na Web2, Instagram, Twitter, Google são Web2. O Web3 é uma internet descentralizada, em que os seus dados você tem controle, não é sobre comunidades grandes, é uma coisa até que pode ser, como você falou, menor. E a tendência é que a internet se conecte também com uma realidade mais imersiva. À medida que você mostrou teu óculos aí, então é descentralizado. E aí a forma de você autenticar, se a gente vai mergulhar na internet, a gente podia fazer essa conversa na Web3, em realidade virtual, alguma coisa assim, e para autenticar as coisas virtuais, a gente usa o NFT. Mais ou menos isso, né? A gente explicando assim, tentando simplificar como é que eu dou valor para um mundo que vai ficando cada vez mais digital. NFT, autenticação. E o NFT, no caso da fotografia ou de outras coisas, é um contrato. A foto se torna um contrato. E para muita gente isso é complexo, né? Putz, mas vai comprar um JPEG, né? Mas assim, e aí o fotógrafo não consegue entender isso, que desde o começo devia ser desse jeito, né? Que a foto digital devia ter valor, devia ser autenticada, única. É disso que a gente está falando, né? é
isso que a gente está falando. Eu sempre costumo dizer que as pessoas precisam separar bastante o mundo cripto do mundo da certificação digital e tudo mais. Porque, assim, tipo, se tu me perguntar coisas cripto e essas coisas assim, eu não entendo de mercado, o que sobe, o que desce. Eu não falo que eu não entendo disso. O que eu entendo foi que eu fui no Ethereum Rio ano passado, em 2022, e eu acredito no sistema do Ethereum, entendeu? Né? Eu acredito que o sistema do Ethereum, para quem quer entender um pouco melhor, ele é construído numa coisa chamada na blockchain. Então, resumindo, assim, para que fique bem fácil, ele é um sistema de contratos e que vocês podem certificar a arte de vocês no sistema do Ethereum, por exemplo. Porque hoje em dia tudo que é construído, cerca de 90% é construído em Ethereum, no mundo inteiro, assim. Então, eu acredito muito que o Ethereum ele pode ser um alavancador dessa nova internet e da forma que a gente pode autenticar a arte e tudo mais, sabe? Tanto que é óbvio que é de outra forma, mas é o que a gente falou antes. O próprio real digital está sendo construído em cima da tecnologia do Ethereum, né? Então, imagina o que isso pode virar em 5, 10 anos, né? Pode virar algo muito maior do que a gente está conseguindo visualizar agora. E o que eu vejo, assim, muito é que tem muitos artistas que nunca tentaram expor as suas obras, nunca tentaram expor fisicamente, e eles, às vezes, têm um pé atrás com expor Sim. digitalmente isso, sabe? E eu acho que o brasileiro ele não está muito ligado que expor digitalmente isso, tu mostra para um público muito grande de pessoas que só compram obras digitais. Eles não compram obras físicas. Eles compram obras digitais para botar no seu metaverso, no seu terreno, na sua casa virtual e tudo mais. O que por fim eu acho que a galera precisa entender é que essas artes que vendem mais caras, elas também são compradas por um público que eles já têm tudo no mundo físico. E agora eles estão querendo ter tudo no mundo digital, porque eles não têm mais onde crescer ou o que eles terem no mundo físico. A gente pode entrar num assunto aqui que é a forma como o mundo funciona, que isso claro, a gente vai entrar num ponto que não é uma coisa muito interessante como o mundo funcionasse assim, né? Mas é isso que E é acontece, uma a gente não tem mudança, como lutar contra isso. E o que a gente pode fazer é uma mudança de comportamento porque o jovem, quem mais compra lá fora, e assim, o perfil, são jovens, e esses jovens são os consumidores do futuro, e os mais novos, para eles é natural para uma criança, 12, 13 anos, que ela tenha itens digitais que são dela, naquele joguinho e tudo mais, e eu até gosto da comparação, né? Quando surgiu o Second Life, todo mundo tira essa, Second Life não deu certo, tinha, sei lá, acho que 700 mil usuários do Second Life no mundo em 2008. Aí você salta para agora, você tem aí pelo menos 500 milhões de pessoas já usando Fortnite, Roblox e outras plataformas. Né? Então, já tem um comportamento que deve crescer, né, Gustavo? Então, e aí, a coisa da cripto também. Se até o Banco Central está olhando para isso como futuro, né, e você tem uma forma de misturar a tua arte com essa tecnologia que dá valor, é fascinante, né? Isso é incrível. É incrível. E por fim, assim, eu acho que para quem vai assistir também e quem está assistindo, eu acho que é uma informação importante as pessoas que quiserem procurar o Waterside, o que é o Waterside, Waterdeed, ou podem até me pedir por mensagem, que são os terrenos virtuais que possivelmente eu acredito que vão ficar os mais famosos de todos, porque são os terrenos que os artistas têm e que todo mundo que tem mais cripto tem no mundo, assim, para as pessoas terem ideia só por cima, eles contrataram, assim, eles estão trazendo pessoas do mundo dos games, eles estão contratando as pessoas dos mundos dos games para trazer para a Web3. Ou seja, é uma empresa bilionária que está trazendo as pessoas das outras empresas para trabalhar para eles. Eles estão montando em cima de um sistema que é montado para as forças armadas norte-americanas e tudo mais, nas realidades virtuais, entendeu? Né? Então, tipo, todos esses terrenos e tudo mais, eles vão ser construídos para que seja uma realidade virtual muito interessante, sabe?
E nesses terrenos vai dar para quem tem os NFTs vai poder fazer propaganda das empresas lá dentro. Os terrenos eles suportam até Caramba. 4.000 pessoas passando é, a cada momento. Eles têm um novo sistema de áudio que se chama Spatial, que a galera da música vai usar. Para quem quiser procurar aí, pesquisa Snoop Dogg e Eminem, metaverso ou algo assim. Se inscrever no YouTube vai achar que são os primeiros testes deles usando esses terrenos e esse tipo de tecnologia, porque eles têm uma coisa chamada áudio espacial agora, que é um áudio que tu pode fazer uma palestra para 4.000 pessoas, aí quem está perto pode conversar, o teu áudio fica para todas essas pessoas. Enfim, é um sistema perfeito, assim, que está sendo construído agora, sabe? Então, eu acho que as possibilidades que vão vir são muito, muito grandes mesmo, tanto que, para mim, como mero brasileiro, é muito difícil segurar um terreno desse, sabe, comigo, assim, mas eu tenho segurado ele, segurado, para quem não entende, eu digo que eu não vendo ele e tal, né, porque eu acredito que ele vai poder ser algo rentável quando ele for lançado, sabe, para que eu possa botar os artistas lá dentro, as empresas, os meus NFTs, sabe, então, tipo assim, o mais legal de tudo isso é que, por exemplo, a gente vai ter uma chance bem interessante de, por exemplo, faz uma fotografar ou alguma coisa assim e coloca os telões gigantescos passando lá dentro também, sabe? Então, o alcance É é muito incrível. infinito, né? E O alcance você de tudo isso. como usuário você mostrou óculos e tem feito as coisas para a Meta, isso está avançando a partir da imersão, a qualidade, né? Porque é uma questão que aos poucos vai melhorando e você vê uma evolução, né, na parte visual, né? Mais para fotógrafos, tudo mais. Você acha que vai avançar mais isso? Esses meus amigos eu tento não falar o nome do país aqui no Instagram, mas que são lá do outro lado do mundo, eles me mostraram com antecedência uns óculos da Xiaomi que eles são de realidade aumentada e realidade mixada e tal. Eu acho que esse mercado ele vai tender a levar muito para o lado da realidade mixada mesmo, né? Porque tanto que o Meta acabou de lançar um óculos que ele é de realidade mixada, né? Que tu trabalha no mundo normal, mas tu consegue botar as janelas e Ah, trabalhar sem ficar no só digital ao fechado mesmo ali tempo, no... né? Então Bacana. isso. Então eu acho que vai existir duas coisas. Esse óculos do Meta aqui, ele é muito mais gamificado assim mesmo. É uma coisa mais game, mas que dá para trabalhar nele, porque o Meta nem foi lançado no Brasil ainda, se a gente pensar, né? Pensa nisso, né? Não foi nem lançado aqui ainda. E a e o outro óculos que eles lançaram agora realmente é o Pro, né? É para trabalho e tal. Então eu tenho visto alguns amigos usar e é incrível. Tu consegue editar aqui com as tuas mãos, no quarto e tal. Tu consegue pintar, tu consegue fazer arquitetura, cirurgia, várias coisas utilizando ele. Tem galera do agronegócio usando eles para olhar coisas digitais na hora, assim. Cara, perdão. Assim, é um sistema muito interessante e assim, eu acho que a gente já vive nessa coisa digital infinita, só que a questão que eu acredito muito que as novas gerações pode ser, e isso é uma informação que eu acho que é o que vem acontecer, que eu acho que as novas gerações elas meio que vão tender todas para esse lado de ter os seus itens digitais, de não ficar comprando de grandes empresas, tipo Activision, a empresa do Fortnite, de comprar itens digitais para si mesmo, tipo, seja tênis da Nike, seja terreno, seja carros. Para a galera ter uma ideia, tipo, eu trabalhei para uma empresa que ele está em Dubai agora, que, que eles têm NFTs, carros em NFTs, que são para carros elétricos, da qual eles contabilizam se tu anda com um NFT no Caramba. teu carro elétrico e tudo mais. Então, assim, tem coisas. Essa empresa dele recebeu um aporte gigantesco. Então, assim, tem coisas acontecendo que as pessoas não têm nem ideia que está acontecendo, sabe? E aí, quando alguém. Existe muito isso, assim, se tu tá numa roda e tu tenta falar sobre isso, as pessoas já vêm com um monte de informações negativas
que elas Criou nem uma sabem o que está desinformação, né? acontecendo, sabe? Então, e eu acho isso até uma pergunta para ti, que eu queria fazer para ti, é que eu acho muito interessante o que vocês têm feito também, de tentar passar essa informação, sabe, sobre os NFTs, sobre ter uma comunidade de NFT, sabe, todas essas coisas. Eu acho interessante isso, porque se a gente não passar essa informação, né, ela vai Eu acontecer estou 10 tentando, anos fazendo um depois esforço só, enorme né? para trazer e mostrar quem entrou, quem tá mergulhando nisso, seja com o grupo do NFoto ou mesmo que se conectou, mas foi seguir uma trilha própria, né, sem estar ali em grupo. As pessoas que estão estudando e mergulhando nisso, elas percebem a dimensão e aí se dão conta, né? Lá fora está muito, é o que você falou, lá fora está muito mais acelerado, demora no Brasil, mas tem os pioneiros. Aqui tem gente fazendo coisas, né? Você é um deles, o Júnior Luz, o Jacques De Kecker, né, que também tem feito para moda, né? Não sei se você viu isso. Pô, é fantástico. Ele está criando avatar, é um fotógrafo de moda, criando avatar de moda e criando coisas para o metaverso também. E no futuro a internet vai ser assim. Então, mas a gente está tentando puxar. E o que mais me dói é a fotografia digital com 20 anos aí, vai. Ela foi caindo, né, Gustavo? Caindo em valor, ela está caindo assim. Você vê gente pagando para trabalhar, cara. E assim, não tem valor aquilo ali, tá de um jeito que a gente precisa de uma alternativa, né? Não vai deixar de fazer o que você faz, mas olhar para isso também, porque a hora que a coisa estoura, e é isso que eu ia te perguntar isso. Você acha que o NFT pode se tornar um padrão? Porque o JPEG se tornou um padrão. A gente vê marcas, a Adobe está trabalhando pesado em autenticação de arquivos também, né? Você vê uma possibilidade de virar um padrão isso? Se o Instagram de repente lançar, né, a plataforma logo, ou não, vai ter duas camadas. A galera que acredita, a galera que não está nem aí, que vai continuar no digital. Como é que você vê isso? Massa. Eu acho que o que resume isso é uma frase da própria Canon, né, no ano passado, que falou que no futuro todas as imagens que a gente vai ver vão ser NFTs, né? Então eu acho que uma empresa muito tradicional falando isso, eu acho que esse resume tudo para o fotógrafo, que não sou eu Fantástico. nem tu falando, é a Canon, uma empresa tradicional falando isso, né? Então assim, para quem quiser ir contra isso, tem essa frase que foi a própria Canon que falou. Então a gente vai fazer o quê, né? Porque eu acho que a gente está entrando numa era muito complicada da internet, que é a questão de que coisas, não quero falar a palavra em inglês, mas é que é muita coisa falsa sendo colocada até por inteligência artificial, muita coisa que a gente não vai saber o que é ou não é, e é tudo muito vídeo, e não é muito mais estático. E assim, só uma questão, assim, que até tendo como uma conversa contigo, que eu acho, assim, que é uma coisa das que mais me assusta nesse momento na vida, na verdade, é que, assim, a gente está muito inserido, né, no mercado da fotografia, conhece todo mundo, sabe como funciona, enfim, a gente sabe como funciona todo o mercado, principalmente o brasileiro, né? E, assim, eu acho que tu vai me entender e a galera que está vendo também. Vou tentar explicar dessa forma. Existiu uma época que o skate, por exemplo, ele era visto como galera, os caras na rua lá meio que não, sabe? E daí ele foi se modificando, virou uma coisa que dá dinheiro, e hoje a galera que vê o skate, é uma coisa olímpica, é uma coisa que eu posso pôr meus filhos para ele tentar a vida dele. Então, assim, isso dá Mudou, né? dinheiro, o surf dá dinheiro, não são coisas. É, a mesma coisa os barbeiros. Tu olha tudo que aconteceu, eles poderiam ter continuado a mesma coisa, barbeiros e tal, mas não, eles ofereceram uma experiência, eles começaram comunidades a fazer um negócio grandioso e muitos prosperaram muito mesmo, né? Por essa coisa que aconteceu. E eu acho assim que a coisa que eu mais tenho tristeza é que a fotografia ela tinha um pouco disso de ser a coisa daquela coisa do fotógrafo era meio que a pessoa aquém da sociedade, assim, ele era meio que um cara que não era uma coisa principal na sociedade e tudo mais. E aí surgiram alguns anos em que o fotógrafo ele foi muito requisitado, né? As imagens de fotografia eram as coisas que as pessoas mais queriam ver. Todo mundo queria fotografia, queria muito também aparecer no Instagram e tudo mais. E cara, a gente viu tudo isso assim, ó, ser destruído, né?
tipo, as coisas serem muito destruídas. E o meu medo é que o fotógrafo volte a ser essa pessoa, e que eu tenho visto muito assim, esse, o cara lá que ele faz trampo por qualquer trabalho, por qualquer money, por qualquer dinheiro. Vamos lá, tem que pegar um fotógrafo, então procura aí um, sabe? Não é aquela coisa de tipo, meu, é um artista, é alguém importante na sociedade, a fotografia, entendeu? Então eu tenho medo que isso aconteça. E eu acho que se as pessoas começassem a olhar um pouco para o lado da arte digital, voltada também para o NFT, eu acredito que seja uma das saídas, até porque o Instagram colocou essa possibilidade das pessoas botarem os seus NFTs como fotografia dentro do Instagram, e quem tu vê usando isso, né? Pois é. As pessoas não estão usando. Então eu acho que a gente está muito no início, mas é um pouco uma saída, porque senão a fotografia ela passa por uma coisa muito específica daquele ambiente que é o outro ambiente mais museu, acadêmico, Muito de fechado também. estudo e mais do... Pois é, assim, até uma coisa, fotografia blockchain e essa arte digital, arte única, né, ativo digital único, cara, tem 2 anos, pouco mais de 2 anos, é muito novo. Imagina voltar no tempo, eu estava falando disso, acho que com o Júnior Luz também, se a gente voltar para 2005, tinha pouquíssimo tempo fotografia digital. Quanta coisa mudou, não tinha smartphone, não tinha um monte de coisa, e a gente está nessa fase agora, de uma nova jornada aí. E a fotografia analógica é a mesma coisa, voltar 2 anos depois que criou-se a fotografia analógica, como eram as coisas, né? Então vai uma transformação. Você falou de um ponto importante e tem sido muito debatido isso. Eu queria só saber a tua opinião. Inteligência artificial está sendo questionado muito, assim, o poder do real. Será que o fotógrafo vai ganhar mais força ou ele vai perder força? A pessoa não precisa de câmera. O Júnior falou, cara, não encosta minha câmera faz mais de 6 meses, porque ele está criando ali a arte dele com um prompt Midjourney, não sei o quê. Como é que você vê isso? É algo assustador ou não? É mais uma ferramenta? A menina que chegou no Louvre, ela usou a inteligência artificial, né? Então, tem os dois lados, né? Como é que você vê isso? Cara, eu vejo de algumas formas. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu acho que talvez a gente veja da mesma maneira que, primeiro, a gente está num país. Eu tenho umas coisas que eu penso sobre isso. Primeiro, a gente está num país que as pessoas têm uma vibe muito ruim para sair na rua em É, termos de ser perigoso. Então, hoje em dia, fazer uma produção, meu Deus, quem está no audiovisual sabe qual é o problema de fazer uma produção externa hoje em dia, na rua, em cidades. Então, assim, eu acho que para as grandes marcas, e para as pequenas também, ajuda muito tu ter um profissional da qual ele sabe fotografar e ele sabe transformar isso em outros ambientes, em uma coisa que tem a ver com a marca, da qual não precisa ser feita uma campanha gigantesca que precise de milhões de coisas. E aí, o que eu acho é que a gente acaba sendo, e eu acho que vai acontecer isso com o mundo inteiro, a gente acaba sendo um operador de uma coisa a mais, né? A gente acaba operando uma outra máquina de uma outra forma, mas que ela tem o mesmo objetivo, que é entregar um resultado bom para tudo isso, né? Claro, ao longo do tempo, porque a inteligência artificial ela tem uma estética muito própria, né? Ela não aprendeu a ir muito além ainda, né? Mas no momento em que ela aprender, eu acho que é muito interessante isso, porque ela envolve a Web3, ela envolve o metaverso. Todas essas tecnologias que a gente está falando aqui são as coisas que elas vão ser assim, porque o resumo máximo é o quê? Beleza. Por exemplo, eu tenho uma 7R3 que ela está bastante parada até hoje ali, assim, no momento. E aí eu pergunto para ti, assim, né, para todo mundo, cara, quais são as tecnologias que estão sendo lançadas pelas, pelas empresas que realmente, sabe, seja uma coisa que, nossa, isso aqui como uma coisa como a inteligência artificial. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar essas outras tecnologias, porque a fotografia em si, a fotografia, ela tem pendido para um lado de outras coisas, e que o mercado pede de outras coisas para nós. Então, é muito louco pensar isso, né? Porque a gente precisa... E eu acho que é muito interessante, porque o metaverso ele faz com que a fotografia e o vídeo não morra, a questão profissional, porque precisa ser em uma resolução muito alta. Então, tu apresentar isso de uma forma gigantesca ou em 3D e tudo mais,
tu não tem como fazer com o celular isso. E vai demorar muitos anos para as coisas se alcançarem para o ambiente digital, né? Então, é muito interessante, porque tu não tem como fazer um NFT, tu tem como fazer, mas um NFT ele tem que ser em alta, ele tem que ser uma coisa digital interessante para que tu possa expor grande, né? Então, o profissional, ele é e vai ser muito, muito requisitado na parte do digital. Eu acho que todas essas tecnologias, elas são disruptivas, né? E elas fazem com que a gente consiga acompanhar as coisas de uma maneira melhor. Porque, assim, depois que surgiu a parada da fotografia digital, nunca mais foi para É nenhum isso. lugar, né? Ela ficou ali. E aí, o que aconteceu depois? O que é que vem depois da fotografia digital, né? Então, eu acho que essas coisas, elas são todas feitas, na verdade, para ajudar o artista, a não ser que algum dia realmente a máquina ela crie muito melhor. é, e assim, para as pessoas entenderem, no ano passado foram feitas essa Uhum. arte aqui que vocês estão vendo aqui é um NFT, é de um artista chamado Breri. E daí o que acontece? São as primeiras artes digitais, para quem quer entender melhor, que foram feitas pelo homem e pela máquina. Por isso que essas coleções também começaram a valer muito, porque são as primeiras, são as pioneiras que o artista ele desenha alguns itens e a Na máquina junta colaboração. vários itens diferentes e transforma isso em 10 mil itens de uma comunidade. É isso, esses NFTs assim, mais ou menos isso para quem quer entender. Então é a primeira junção do homem e da máquina fazendo arte em conjunto, assim. Foram essas artes, né? Tem fotografias que são assim, que para quem quer pesquisar, se chama fotografia generativa. Se pesquisar a partir Tá disso, forte isso, né? vocês vão Essa parte está achar indo, várias tá informações. bem forte. Até no Brasil eu tenho visto muita gente fazendo também, Gustavo. Não, fica Sim. tranquilo. Nossa, perdão, eu tô com bastante problema na minha voz ultimamente, porque eu vim da praia para São Aqui Paulo, chegou com acabou, esse né? ar daqui, Aí né? acabou a São Paulo nariz, é duro. Eu queria acabou perguntar para daí. você, não tem como não perguntar, a gente falou da fotografar, de palestra e tudo mais, o mercado naquele momento era uma coisa, claro, veio a pandemia, mas você acompanha o que está acontecendo com a fotografia de casamento, tem muita gente preocupada, né? Fotografia social, você acha que mudou muito, ficou muito difícil para o fotógrafo de casamento, ou mesmo videomaker de casamento, ou você acha que não, tem um espaço aí para a nova geração? Como é que você está vendo isso? O que mais me preocupa de tudo, cara, é que todos os melhores, eles migraram. Todos os melhores foram fazer outra coisa. Então, tipo assim, aquela coisa da paixão infinita que a gente via, daquela coisa forte na fotografia, principalmente de casamento, ela não tá mais acontecendo. E é meio difícil ver isso, assim, sabe? Até para mim é muito difícil ver isso, porque o mercado ele chamou para outras áreas em que tem Ah, dado o que importa, que é o dinheiro, né? Então, então assim, o que eu vejo muito no mercado é uma porta de entrada, né? Os eventos e os casamentos e tudo mais, para aquela galera mais nova, e uma galera que faz 10, 20% da sua empresa só ainda isso, e está fazendo outras várias coisas. Tanto os fotógrafos que eu mais gosto, assim, que são mais norte-americanos e alguns europeus, eles inclusive fazem outras coisas agora, e o casamento, que parecia que nunca ia acontecer isso, meio que é uma coisa que eles às vezes mas você viu fazem para que manter áreas? a Retrato ou autoridade, arte né? mesmo? Ele foi por várias áreas que eles foram ou tem uma coisa específica? Então, eles têm ido para várias áreas, né? Tipo, eles têm feito várias coisas ao mesmo tempo e principalmente coisas para aqui no Brasil se fala jurídico, né? Para Corporativo mesmo. cliente, empresas, né? E tudo mais, corporativo, é. E assim, muita galera foi para música, né? Tipo, desde o sertanejo até, enfim. E e assim, o que eu tenho visto de muitas pessoas assim que tipo, baita fotógrafo norte-americano pegou e comprou um motorhome e não tá mais fotografando casamento, está fazendo coisas na estrada, sabe? Então assim, eu não sei porque ao mesmo tempo alguns continuaram fazendo a mesma coisa e continuam
fotografando os casamentos como se nada tivesse acontecido, mas, mas não tem como ignorar tudo isso, né? Não tem como ignorar. E, então, assim, o que aconteceu comigo foi muito forte, por exemplo, também. Porque eu viajava, né? Eu viajava infinito e quando isso parou, foi um baque muito grande, que depois é difícil, 2, 3 anos depois, tu voltar no ritmo das Tá. viagens e Não, tudo mais, complicado. né? Você tinha uma rotina, nossa, eu rodava muito e fazendo algo que você curtia, daí vem. É uma mudança, né? Muito grande, mas sei lá, foi bom também, por outro lado, porque você entrou numa área que é fascinante, e que agora você. Aí, é isso que eu ia te perguntar. O que você está imaginando de sonho, assim, desse projeto do Sarux e de outras coisas? O que você tem. Qual que é quais são os seus objetivos e sonhos mesmo? Coisas que você gostaria de fazer mais por prazer nessa área? Como é que tá isso? É, eu acho que assim, hoje em dia eu não tenho feito muito marketing, coisas para casamento, porque eu realmente só quero fazer casamentos da qual realmente sejam a ver com aquilo que eu acredito, porque quem está no meio sabe como funciona a indústria do casamento. Então, meio que eu acho que muitas pessoas aconteceu isso e pensam assim agora. E, cara, E como, e como sonho, eu tenho muito sonho de fazer a produtora dar muito certo, que realmente eu consiga fazer os trabalhos para metaverso para as empresas e que isso aconteça cada vez mais, assim. É, cara, o que eu mais, assim, sonho no momento é que eu consiga juntar todas essas tecnologias e essas coisas e consiga criar coisas que realmente possam ter um sentido, importar alguma coisa, sabe? Eu tenho feito, eu estou fazendo o curso de cinema na Academia Internacional porque eu quero filmar coisas que tenham, que mudem alguma coisa, sabe, para as pessoas, que tenham algum sentido. Porque muitas vezes o mundo comercial tu acaba se perdendo na. Claro. Bom, tu sabe do que eu estou falando. Tu se perde totalmente no sentido que é a imagem, né? A fotografia, aquela coisa profunda que ela tem por trás, né? Isso tudo se perde. E depois de vários anos de mercado, o legal é tu tentar fazer alguma coisa que tenha sentido, né? E aí eu tô em busca nesse momento do que vai ser o que vai fazer sentido, Muito sabe? bom, muito Mas bacana. enfim, em termos de Não, e eu fotografia, assim, já para encerrar, também para a gente não ficar tão longo aqui, mas a gente está vendo uma tendência da impressão, coisas físicas, né? NFTs com slide, uma coisa muito louca. NFT com fotos dos Beatles, esgotou, e aí o slide, a pessoa compra o NFT, ganha o slide, é raro, com 50 anos o slide, negativo, fotógrafo que está vendendo NFT, fotografa no analógico, converte em NFT, e a pessoa que compra o NFT, o Tupac, né? Fotos do Tupac, o rapper que morreu, também a pessoa tem o negativo. Você vê uma. É complexo isso, juntar o impresso e o NFT, ou você acha que não? Dá para. É um caminho também. eu acho que isso, na verdade, eu não sei falar muito em inglês essa palavra, mas é o Digital, digital, né? Digital, que seria quando falam isso, é o produto digital que vem o isso. produto físico junto, né? A primeira vez que isso aconteceu foi quando eu comprei um NFT da Black Paris e eu ganhei uma camisa por comprar o NFT, né? E é uma camisa que custa ali seus R$ 600, assim, sabe? Então, foi a primeira vez que eu vi isso. E tanto que aqui na casa, aqui no apartamento, o que que acontece? Eu tenho vários NFTs, eu não consigo botar aqui, ó. Eu tenho vários NFTs assim, ó, Que legal, hein? impressos e todos eles são impressos em fine art, né? Tipo, todos eles são impressões, todos os NFTs que eu tenho, eles são impressos em fine art. E, e aí isso me abriu um mundo muito grande também, que é tu oferecer, quando eu faço para os artistas, eu faço isso, eu coloco lá dentro uma frase fechada, né, dentro do NFT, que quando a pessoa compra o NFT da fotografia, ela recebe um contato para ela receber o produto físico, né? Então, esse é uma coisa muito interessante, apesar de, assim, ó, sendo bem sincero,
a pessoa que realmente paga um pouco mais caro por fotografia digital, eu percebo que eles não se interessam muitas vezes pelo Interessante. produto físico mesmo, que eles estão comprando isso para deixar online, sabe? Para poder botar no seu Instagram que comprou esse artista, para poder botar no metaverso e tal. Mas, enfim, Comportamento. é uma ação bem interessante Eu, e o Fine Art mas é traz interessante, é essa uma opção, tendência, né? mas não quer dizer que todo mundo vai querer. Empresas e artistas que queiram fazer projetos, você atende de forma customizada, personalizada, por exemplo, eu tenho tal coisa, quero fazer um negócio no metaverso, ou quero combinar, você vai buscar soluções, você consegue construir para as marcas ou para pessoas, projetos que envolvam NFTs, metaverso é isso. Isso, aí resumindo assim, para quem quer se inteirar mais, eu tenho a NFT Represente, tá? Para quem quiser entrar ali, NFT Represente, e a gente tem uma comunidade que é a Sarux Club, tá? Tá tudo nesse Instagram para quem quiser ler ou entrar em contato, que a Sarux é o quê? É a porta de entrada para que você como artista seja colocado no metaverso, né? E a partir disso tem um grupo de pessoas que se ajuda para tentar vender NFTs. Isso ainda está em construção, mas a gente está trabalhando diariamente para que isso possa vir a acontecer. E aí, a parte da representação dos artistas e das empresas, a gente tem todo um sistema criado para que, quando uma empresa vem falar com a gente constrói desde a certificação deles na Web3 até o produto final, que é filmagem, fotografia dentro do metaverso com os itens da empresa, ou as campanhas, ou a própria história da empresa. Então, assim, qualquer empresa pode fazer uma coisa muito inovadora e interessante nessa parte, sabe? Que é contar sua história, fazer um show ao vivo, sabe? Então é fácil, as pessoas entram. A gente tem um case, por fim, aqui, tem um case dessa empresa de carros que eu falei antes, que eu fiz comecei a fazer um metaverso para eles assim. Eles até queriam que eu trabalhasse para fazer um metaverso completo assim para eles, mas enfim, eu fiz um lançamento para eles dentro do metaverso e, e assim, foram muitas pessoas online, sabe? Muitas pessoas entraram para olhar como era, as pessoas entrando no óculos mesmo também, no celular. Então, é muito interessante, cara, para uma questão inovadora. E eu mesmo aqui nesse Instagram, no Augusto Franco, eu estive um pouco trabalhando só em Web3 no último ano, mas agora eu vou voltar aqui, porque eu estou em São Paulo, então tem muita coisa acontecendo. Então, tipo, eu acho massa também para quem quiser ficar ligado. Eu vou começar a postar os NFTs aqui, minhas fotos como NFTs. Vou começar a fazer os conteúdos no metaverso para os clientes olharem e tal. Então, eu também vou fazer o meu marketing nesse meu Instagram, que é o maior, começar a ser Que dessa bacana isso, forma. legal. Porque eu até ia te perguntar se você acha que eu vi um ou outro lá fora, vi até uma fotógrafa de família fazendo NFT. Você vê algum espaço em algum momento para o fotógrafo de casamento ou de outras áreas também pensar em usar o NFT de outra maneira? Porque pode ser um clube de fidelidade do fotógrafo, né? Tem como fazer, né? Sim, assim, o que acontece? O resumo é esse. Como eu falei antes, assim, que eu, por exemplo, tenho amigos que são assim, que eles só têm Bitcoin, por exemplo, né? Eles só têm Bitcoin, só tem cripto, só tem Ethereum, e aí todos os produtos que são oferecidos para eles, nessa forma, as pessoas acabam, às vezes, pagando 3 vezes a mais, porque eles preferem fazer isso do que ter que fazer de outra forma, né? A compra disso. Então, são públicos, acho que são bem interessantes de se focar e tem muita empresa também que tem acesso a isso e que é interessante. Tem um último dado que tem um banco que fez uma reunião fechada mês passado, acho que foi, e que, cara, quase todos os assuntos eram sobre tokenização de todas as coisas,
pensa, um banco, né? Um banco mesmo, assim, com seus principais conselheiros e tal, que era sobre tokenização de tudo, ou seja, o NFT é uma tokenização da arte. Então, eles estão falando sobre a tokenização de tudo, e o outro assunto era sobre realmente colocar os funcionários trabalhando no metaverso, tipo, pelo menos uma parte do dia, para que as reuniões elas sejam mais rápidas, sabe? A gente teve algumas experiências no ano passado de fazer reuniões com algumas pessoas do outro lado do mundo, assim, que a gente achava que iria durar horas a reunião, né? E aí, quando tu entra na reunião no Meta mesmo, assim, a reunião dura, tipo, 4 minutos. É bem como falam, assim. Dura 4, 5 minutos, porque tu foca ali, a pessoa tá na tua frente, tá nas expressões aqui na tua frente, tu só tá focado ali, fala, beleza, é isso, Fantástico. e acabou, sabe? Então, não tem toda aquela coisa de olá, vamos se conhecer e fica conversando. Não tem, porque tu tá num outro tipo de socialização, sabe? Então, talvez as pessoas não tenham ideia É que isso isso, está mas acho que, acontecendo. mas aqui eu espero que a gente tenha conseguido mostrar e abordar um pouco de tudo isso. É muito bacana ver a sua transformação e trajetória aí, Gustavo. Queria te agradecer muito, viu, pelo teu tempo, por poder conversar. Obrigado. Amanhã a gente vai estar junto de novo no grupo do N-Foto, e aí uma conversa mais intimista também, menos pessoas ali, mas vai ser uma outra troca. Obrigado, de verdade, viu? E para seguir, o Gustavo Franco, eu vou deixar quando salvar aqui a live, tanto do teu Instagram, quanto do Represent e do Sarux também acho que dá para colocar lá, vou colocar todos. E aí, é isso. Brigadão, viu? Eu que agradeço muito e muito obrigado pelo Valeu. convite. Tamo junto. Brigadão, viu? Tamo junto Obrigado a sempre. todos. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau. Valeu. Boa noite. Valeu. Falou.